Subtração de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Fizemos uma atividadezinha avaliativa. Na aula de hoje, nós iremos falar também de frações, porém, nós iremos trabalhar com a multiplicação e também com a divisão. Então, sejam bem-vindos, professora Josiane, professora Genilce, alunos do Colégio Pré-Universitário de Araguaína. Na multiplicação de frações é bem simples. O que você vai fazer? Você vai apenas multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Não é simples? Multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos à prática? Olha só, dos alunos de uma turma, 4/6. 4/6 é o quê? Olha só, foi dividido em 6 partes e retirou 4/6. 4/6 desses alunos, eles praticavam esporte durante o intervalo. Desse grupo aqui de 4/6, 4/5 dentro desse grupo jogavam basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então, vamos lá. Há uma situação onde eu tenho uma fração dentro de uma outra fração, nós iremos operar com a multiplicação. Olha só, sabemos que 4/6 dos alunos dessa turma praticavam esporte. Ok, sabemos. Sabemos ainda que dentro desse grupo de 4/6, 4/5 dos 4/6 de alunos jogavam basquete. O que procuramos? Procuramos, então, a fração que corresponde 4/5 de 4/6. Nós já comentamos que quando tem a palavra de, nós substituímos por vezes. Encontramos esse resultado multiplicando a primeira fração pela segunda. 4/6 dos alunos praticavam esporte. Dentro dos 4/6, 4/5 praticavam basquete. Então, o que nós iremos fazer? É uma operação de multiplicação. Multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 6, 30. Multiplicação eu posso, soma não. Agora, eu irei simplificar essas frações. 16 dá para dividir por 2, que é igual a 8, e 30 dividido por 2 é igual a 15. Logo, o número de alunos que praticavam basquete eram 8/15. Olha só, mais exemplos de multiplicação de fração. Multiplicação de fração simples, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Outra multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 9, 54. 11 vezes 5, 55. Multiplicação de fração é bem simples. Numerador com numerador, denominador com denominador. Registrem aí no caderno. Já na divisão de frações, ocorre o seguinte. Assim como podemos dividir o inteiro em partes, podemos também dividir essas partes em outras partes. Então, imagina, eu tenho um inteiro e eu dividi em partes iguais. Dessa parte que eu dividi, eu posso novamente dividir ela. É como se eu dividisse um chocolate em 4 pedaços. Tirei um pedaço. Desse um pedaço, eu irei dividir em outras partes. Observação. A divisão deve ser efetuada aplicando uma regra prática e de fácil assimilação que diz: repetir a primeira fração, trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter a segunda fração. O que está em cima passa para baixo, o que está embaixo passa para cima. Ou seja, numerador passa a ser denominador, denominador passa a ser numerador. Vamos à prática? Os dados de um problema apontam que Rui tem 1/4 de um bolo e ele quer dividi-lo em 6 partes iguais. Tinha um bolo dividido em 4 partes, retirou uma parte e dessa uma parte ele quer dividir em 6 partes iguais.
Se quisermos saber a fração que representa cada parte dessa divisão, basta dividirmos 1/4 por 6. Vamos lá. 1/4 dividido por 6. Acrescenta o denominador 1. Acrescentamos aqui. É divisão? É divisão. Conserva a primeira fração. Observa que é igualzinho. O sinal de divisão passa a ser multiplicação. O que era numerador passou a ser denominador. O que era denominador passou a ser numerador. Agora nós temos uma operação de multiplicação. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24. Portanto, a fração que representa a divisão desejada por Rui é 1/24. E agora, divisão. Divisão entre frações. Conservamos a primeira fração, trocamos o sinal de divisão por multiplicação, o que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. E agora virou o quê? Virou uma multiplicação de fração. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. Olha só, divisão de fração também é bem simples. Olha uma outra divisão de fração. Conserva a primeira fração, conservou, trocou o sinal de divisão por multiplicação. O que era numerador passou a ser denominador. O que era denominador passou a ser numerador. E agora virou o quê? Uma multiplicação de fração. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. E aí, a última divisão. Divisão de frações, duas frações, divisão, conserva a primeira fração, troca-se o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. Numerador, agora ele é denominador. Denominador passa a ser numerador. 12 vezes 7, 84. 5 vezes 6, igual a 30. Então, olha só. Nesse slide, nós registramos a regra. Multiplicação. Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Vocês escrevam, dá um pause no slide e escrevam a regrinha. Já na divisão, ele diz o seguinte: mantemos a primeira fração, conserva, invertemos o sinal de divisão por multiplicação e invertemos também o segundo termo. O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Olha a atividade que nós deixamos de multiplicação. Multiplicação é o quê? Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplica-se. E na divisão? Conserva a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. E aí, resolve a operação de multiplicação. É bem simples. Duas atividades passadas aqui e também vocês irão fazer a atividade da apostila Prova Brasil, lição 10, atividade 2. Fiquem com Deus.